Bom pessoal, eu tava aqui de boa, é, querendo subir um vídeo para vocês, né, de abdominal e cardio, porém eu mudei de ideia e resolvi contar para vocês como foi a minha história até eu começar a praticar musculação. Então se liga aí que a história é longa e eu vou contar tudo aqui. É nóis. Antes de mais nada, antes de começar a história, eu quero avisar vocês que em alguns momentos vai aparecer algumas imagens aqui de como eu fui até onde eu sou. Não serão muitas imagens, mas são imagens ilustrativas para vocês entenderem todo o contexto que eu vou comentar aqui para vocês. Então, só um aviso e agora vamos para a história. A história começa assim. Eu tive uma infância muito tranquila e também sempre fui uma criança que gostava muito de comer. Até hoje eu gosto. Porém, o que eu quero dizer para vocês é que eu sempre fui uma criança que tipo socializava, ia para aniversários, marcava com os amigos de comer, e, enfim, todas as tarefas estavam relacionadas à comida. Com isso, eu entrei na adolescência e continuei com os mesmos hábitos e até então eu fui ganhando peso, até que eu cheguei neste ponto aqui e com isso foi algo que eu não me dei muita conta, só que eu subi aproximadamente uns 20 quilos em aproximadamente um ano, então foi um ganho muito grande. Então eu estava num ciclo de tudo que eu fazia levava comida e eu não tinha percebido, e com isso eu atingi o sobrepeso. Mas até aí tudo bem, eu sempre gostava do jeito que eu era, isso nunca me impediu de fazer nada. Só que esse sobrepeso e ausência de atividades físicas me fizeram desenvolver problemas de saúde. Eu me recordo que neste período que eu ganhei muito peso, eu subia 10 degraus de escada e ficava mal. Ficava muito ofegante, não aguentava subir uma ladeira, era muito indisposto para poder fazer qualquer coisa, até mesmo para dormir era complicado. Eu me lembro que eu tinha insônias constantes, transpirava muito. Eu me lembro que era uma época que eu transpirava muito, eu parado eu transpirava. E eu fui percebendo que quanto mais eu ganhava peso, mais eu desenvolvia alguns problemas de saúde, e o que foi o ápice assim foi que eu comecei a ficar muito ofegante parado. Então isso era sinal de que tudo que eu estava carregando dentro de mim, esse sobrepeso, estava forçando até mesmo o coração. Eu me recordo também que quando eu era mais novo eu tinha um hábito de que toda semana, quando eu passava na porta de uma farmácia ou de algum estabelecimento que tinha uma balança, eu me lembro que eu subia nessa balança para ver, só para constar mesmo quando o peso eu tinha. Não era nem para saber se eu tinha aumentado ou se eu tinha baixado, era só o hábito de subir na balança. Só que com o tempo eu fui percebendo que eu estava subindo o peso cada vez mais. E outra coisa que acontecia paralelo ao meu aumento de peso era fome. Eu me lembro que a cada dia eu tinha mais fome. Não era nem muito desejo de comer, era fome mesmo. Então, muitas vezes havia essa associação, desejo de comer e fome, mas na maioria dos casos era fome mesmo. Bom, agora eu vou falar para vocês como foi o meu processo de emagrecimento, como tudo aconteceu. Bom, diante do exposto aqui para vocês, né, que eu falei que estava com sobrepeso, com problemas de saúde, etc., eu resolvi emagrecer. Só que como a maioria dos adolescentes fazem hoje, eu resolvi emagrecer sem procurar um profissional, sem uma orientação, por conta própria. O que aconteceu? No meu processo, eu comecei reduzindo as quantidades de comida e eu percebi que deu uma leve melhorada. Só que, como a gente acaba convivendo com pessoas, vê alguns exemplos aqui, outros exemplos ali, algumas pessoas também já chegavam a comentar, você precisa emagrecer um pouco e etc. Eu percebi que eu precisava acelerar esse resultado. E diante disso, o que eu fiz? Acabei fazendo dietas malucas, tipo essas, emagreça 20 quilos em uma semana, emagreça 5 quilos em 2 dias. Então eu fui começando a fazer essas dietas assim, só que
eu percebi que eu estava sendo iludido e que de fato essas dietas, além de ser difíceis de manter, não eram sustentáveis, eram cada vez mais ilusórias e eu acabava me frustrando mais. Diante disso, fiquei complexado a respeito de alimentação e cheguei a um ponto de, por dia, só comer 5 bolachas creme crack e 2 litros de água, que eu me lembro que essa água sempre ficava no meu quarto. Era uma garrafa que eu enchia e ficava lá, porque eu sempre tive o hábito de beber água desde o sobrepeso. Então, pessoal, eu me lembro que eu fiquei nessa tentativa de emagrecer durante uns 6 meses e esse processo do creme crack com os 2 litros de água, eu me lembro que eu fiz continuamente, assim, acho que aproximadamente uns 2, 3 meses. Então, chegou um dia que eu me lembro que eu não me olhava mais no espelho, nem me pesava, que eu estava muito magro. Só que diante disso, o que aconteceu? Eu estava magro, porém eu não estava saudável, eu estava subnutrido. E os problemas que eu tinha quando eu tinha um sobrepeso estavam iguais a quando eu estava magro. Como assim? Eu tinha insônia, tinha dores nas articulações também, assim quando eu tinha o sobrepeso, e só não tinha mais aquela fome muito grande. Mas os sintomas que eu tinha, tipo indisposição, dores articulares, insônia, até mesmo a questão do suor também, eu também transpirava muito nessa época. Então continuaram os mesmos, o que mudou foi só a fome, que eu já não sentia mais fome, e eu vou explicar para vocês o porquê que eu não sentia tanta fome assim. Eu não sentia tanta fome, pois o meu estômago, ao receber pouca alimentação, ele se acostumou e meio que o anel dele foi diminuindo e comportando menos alimento, porque o corpo entendeu que eu estava dando sequência àquilo e que aquilo ali se tornou um hábito, né? Tudo que a gente faz com o nosso corpo se adapta a esse tipo de hábito. Com isso, eu percebi que eu estava muito magro mesmo, e continuava com as mesmas deficiências de quando eu tinha sobrepeso. Após me olhar no espelho depois de algum tempo e ver que eu estava muito magro e com uma aparência subnutrida, me recordo que em um dia desses aí eu continuei ainda neste hábito de comer pouco e beber a água, e eu resolvi, eu não sei se foi praticar alguma atividade física ou foi sair, eu me lembro que eu passei mal. E nisso meu pai me levou no médico, entendeu? Tipo, meu pai vinha percebendo que eu estava emagrecendo, mas ele não entendia como eu estava fazendo aquilo. Então não foi culpa dele, quero deixar bem claro, foi algo que eu escolhi fazer sozinho num ato de irresponsabilidade. Diante disso, eu me lembro que eu passei mal e aí eu fui para o hospital. Chegando lá, eu me lembro que quando eu acordei eu estava tomando soro. Só que diferentemente de outras vezes que eu fui tomar soro, eu tomei soro por muito tempo. E essas bolsas de soro que tinha lá no hospital era para justamente repor muitos nutrientes que eu não estava ingerindo, pois afinal eu só estava comendo creme crack, que um recurso limitado de nutrientes, e só a água mineral, que no caso era a parte da hidratação. Então, pessoal, moral da história, consegui emagrecer, porém não foi de forma saudável, não me vanglorio disso. E continuando, eu resolvi, depois que saí do hospital, fui para casa, e aí o médico que estava lá, não era um nutricionista, era um médico, falou: não, você vai colocando a alimentação aos poucos no seu organismo, pois ele não está acostumado, então para você não ter alguns problemas como congestão, entre outras coisas. Após me olhar no espelho depois de algum tempo e ver que eu estava muito magro e com uma aparência subnutrida, me recordo que em um dia desses aí eu continuei ainda neste hábito de comer pouco e beber a água, e eu resolvi, eu não sei se foi praticar alguma atividade física ou foi sair, eu me lembro que eu passei mal. E nisso meu pai me levou no médico, entendeu? Tipo, meu pai vinha percebendo que eu estava emagrecendo, mas ele não entendia como eu estava fazendo aquilo. Então não foi culpa dele, quero deixar bem claro, foi algo que eu escolhi fazer sozinho num ato de irresponsabilidade. Diante disso, eu me lembro que eu passei mal e aí eu fui para o hospital. Chegando lá, eu me lembro que quando eu acordei eu estava tomando soro. Só que diferentemente de outras vezes que eu fui tomar soro, eu tomei soro por muito tempo. E essas bolsas de soro que tinha lá no hospital era para justamente repor muitos nutrientes que eu não estava ingerindo, pois afinal eu só estava comendo creme crack, que um recurso limitado de nutrientes, e só a água mineral, que no caso era a parte da hidratação. Então, pessoal, moral da história, consegui emagrecer,
porém não foi de forma saudável, não me vanglorio disso. E continuando, eu resolvi, depois que saí do hospital, fui para casa, e aí o médico que estava lá, não era um nutricionista, era um médico, falou, não, você vai colocando a alimentação aos poucos no seu organismo, pois ele não está acostumado, então para você não ter alguns problemas como congestão, entre outras coisas. Após um tempo, eu resolvi procurar uma nutricionista. E aí, essa nutricionista elaborou um plano alimentar para mim, para que eu consumisse alimentos e principalmente nutrientes, que é essencial para que eu saísse daquele estado, né, que eu estava, que a aparência era muito assustadora, para ser sincero para vocês, e a todos que eu nem tenho foto desse período, porque eu não conseguia tirar uma foto de tão magro que eu estava, e eu tinha um pouco de vergonha, para ser sincero. Eu não tinha vergonha de ter sobrepeso, mas de ser muito magro eu cheguei a ter. Mas diante disso, eu procurei um nutricionista, ela elaborou um plano alimentar, e com isso eu comecei a seguir a alimentação e comecei a gostar do que eu estava fazendo, que no caso era uma suposta dieta, né? Então fui fazendo dieta, e eu percebi que eu estava começando a ganhar peso novamente. Mas não tipo um peso com gordura, uma massa corporal excessa, não, era algo controlado. Só que se eu vinha do pensamento que eu tinha um sobrepeso e tinha que emagrecer, então na minha cabeça aquilo ali não me faria bem, ou até mesmo eu chegaria novamente àquilo que eu estava antes. Diante disso, comecei a conversar com um amigo na época do colegial, que hoje é meu melhor amigo, e eu agradeço muito a Deus aos conselhos que ele me deu, e um deles foi, ele me apresentou a academia. Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei na academia, eu fiquei maravilhado, porque aqui na minha cidade, o povo tem o hábito de treinar, tanto homem quanto mulher, e o pessoal gosta de treinar sério. Não são pessoas assim que, a maioria dos casos, são atletas. Aqui, tipo, tem muitos atletas, porém, as pessoas aqui, elas fazem isso pelo estilo de vida delas mesmas, entendeu? Elas levam a sério tanto a dieta quanto o treino. Então, aquilo ali serviu de inspiração para mim, que foi o pontapé inicial. Eu comecei a praticar musculação, e eu me lembro que durante os 6 meses, eu já tinha modificado o meu corpo, aliado a uma alimentação saudável, e fiquei aproximadamente assim. E após isso, eu e esse meu amigo, nós seguimos treinando, um incentivando o outro. Ele não tinha nenhum problema, mas como a gente criou o hábito de treinar juntos, isso serviu como um fator motivacional um para o outro, para que cada um fosse melhor. Isso também rolava brincadeiras, entre outras coisas que faziam que nós quiséssemos ir todos os dias para a academia, no fim das contas. Eu agradeço a ele também, e agradeço a academia, a musculação, que mudou minha vida, e eu estou há 6, 7 anos na musculação. Poderia estar muito maior, poderia estar magro demais, também poderia, mas isso daí, devido à rotina, entre outros fatores, eu estou num corpo que eu quero, claro, sempre melhorando, porém, vou deixar uma foto aqui do que eu achei mais estético, da época que eu já treinei, etc, treino até hoje. Eu vou deixar essa foto aqui, e vocês vão ver que tudo é questão do querer, e eu agradeço muito a musculação e também as amizades que me fizeram não desistir, porque é muito importante, gente, você incentivar a pessoa que está ali do seu lado a reconhecer as fraquezas, a melhorar, a buscar soluções conscientes, entendeu? Pois nós sabemos que hoje há muito sensacionalismo por parte da mídia relacionada tanto a treino quanto a nutrição, quanto a muitas outras coisas, porque o ser humano gosta de soluções práticas. Com isso, a mídia se aproveita disso e empurra muitos remédios, muitas coisas. Então saibam que tanto para você emagrecer, quanto para você, um exemplo, chegar num corpo estético bonito e satisfatório, tudo bem que isso é pessoal, isso leva tempo, isso requer esforço e dedicação. Então é isso, galera, eu deixei um pouco aqui da minha história para vocês. Fiquem com Deus, espero que isso sirva para você de algum modo, te incentive, e eu quero ver a evolução de todo mundo. Se vocês quiserem me chamar aqui para poder bater um papo, etc, dar um conselho, não sou profissional da área, mas baseado na minha vivência, talvez eu tenha algo para ensinar para vocês, e vamos juntos.